Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, Amém. desejando que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa. Também para quem vai assistir esse vídeo, que seja uma bênção para vocês. Hoje nós estamos tendo um culto em casa, e esse culto também é em honra ao nosso Senhor Jesus e que Ele esteja conosco. A irmã Rosana vai estar orando nessa noite para nós iniciarmos nosso trabalho aqui de evangelismo. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que é onde há 2 ou 3 o Senhor está presente. Então eu creio que o Senhor está presente neste culto, Senhor, porque toda a honra, toda a glória é para Ti. Venho pedir, Senhor, que venha usar este canal de bênção para falar conosco e para levar essa palavra a todos que estiverem ouvindo este vídeo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Ai, como é bom estarmos na presença do nosso Senhor, como é bom estarmos sendo recebidos aqui nessa casa que foi aberta com tanto amor, com tanto carinho, por pessoas que realmente têm Jesus Cristo no coração, pessoas que realmente gostam do Evangelho e pessoas que estão aqui para abençoar, também para ajudar a curar. É esse o nosso intuito, levar a palavra do nosso Senhor a toda criatura. A palavra do nosso Senhor que tem tocado no meu coração essa semana para trazer e para abençoar vocês através desse vídeo e para abençoar as pessoas desse culto que estão conosco aqui, está em Atos dos Apóstolos 1. Pode abrir suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos 1. Quem achou, diga amém. 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 O cristianismo em Jerusalém. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois disso. Não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentro de vós foi assunto aos céus, assim virá de modo como o viste subir.
Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Ai, ai. Como é que é bom nós falarmos do Espírito Santo. Nós falarmos de Deus, de Jesus Cristo. Isso me toca profundamente, porque essa palavra foi a que mais tem tocado o meu coração em toda a minha vida evangélica. Foi onde eu conheci realmente o poder de Deus para a minha vida e para a vida de todos os crentes, né, que vivem nesse mundo, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus Cristo, sabem que o Espírito Santo é realmente o reino de Deus e é Ele que vive e que habita em nós. Irmãos, me coloco um pouco no lugar de Pedro, quando ele andava lá pela Judéia, por Galiléia, lá por Jerusalém, nesse tempo quando ele negou Cristo por 3 vezes. Eu, no meu livre pensar, penso que Pedro estava com medo de morrer. Ele andava, naquele tempo, vendo o mestre dele sendo preso, açoitado, maltratado, humilhado. E Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoou ele de ter negado Jesus Cristo, porque sabia da fraqueza da carne, porque naquele tempo não havia ainda poder sobre eles, porque para haver poder sobre eles, Jesus Cristo teria que retornar ao céu, e ele não havia retornado ainda. Então, por isso, mesmo Pedro, conhecendo a palavra, caminhando com o mestre, entendendo os desígnios de Deus para a vida dele, para aquele tempo, o que Jesus queria, ele não conseguia ter autoridade para levar realmente Jesus Cristo até o final, porque não habitava nele ainda o Espírito Santo, não tinha realmente o poder dos céus, né? Que é esse poder que dá autoridade para levar as criaturas até Jesus Cristo, para ter a verdadeira comunhão, para religar nós aos céus novamente. Então, nessa passagem aqui, nós vemos os apóstolos ainda com medo de morrer, porque a igreja era perseguida naquele tempo. Herodes queria destruir a igreja, porque Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele não queria saber de nada de Jesus Cristo, porque ele tinha medo de Jesus Cristo tomar o trono dele, porque, na verdade, até os apóstolos pensavam que era isso, que era os desígnios de Jesus, era ser rei, para libertar o povo de Israel, para dominar o mundo, e essa é a fraqueza da carne do ser humano, que quer essas coisas realmente da terra. E pior ainda quando não conhece realmente o nosso Salvador, nosso Jesus Cristo, da forma de Deus, né? Eles conheciam ele da forma de homem, que estava vivendo entre eles ali e pregando e ensinando o Evangelho apenas. Eles viam o poder de Deus sobre ele, que ele fazia milagres, ele fazia cura, libertação, ele trazia a paz para quem realmente estava perto, estava próximo, pregava o amor. Então, aqui nessas passagens, quando Jesus ressuscitou, nós vemos em Lucas 15 que os apóstolos estavam muito com medo, fugindo realmente de Jerusalém. Naqueles dias, aqui em Lucas 15, 24, 23. Naqueles dias, depois dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, nessa passagem de Emaús, eu tenho dificuldade com essa palavra. Então, nessa passagem, nós vemos que Jesus, depois de que ressuscitou, os apóstolos que estavam fugindo de Jerusalém, porque ele foi, no começo aqui, nós vemos aqui em Atos 1, que ele falou: fique em Jerusalém até ser revestido de poder. E esse poder seria dado por Jesus Cristo através do Espírito Santo, que era a promessa que ele tinha
falado em João 14 em diante, 14:16, 14:14. Então, nessa promessa de enviar o Espírito Santo Consolador para a salvação nossa, né? Para confirmar o poder de Cristo na nossa vida. Então, aqui em Lucas, nós vemos 2 apóstolos saindo de Jerusalém, porque estavam também com medo de morrer. E estavam indo para longe. Jesus, ressurreto, aparece no meio deles e vai conversando com eles, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Eles chegam até uma casa local que existe, convidam Jesus para entrar. Jesus, quando ora e fala com eles na oração, eles percebem que realmente é o Cristo que estava ali. Aí o desejo de retornar rapidinho para Jerusalém, porque eles viram o mestre ressurreto, levaram a notícia para Pedro. Pedro, Jesus ressuscitou. Nós vimos ele esteve conosco na caminho de Emaús. Aí que nós vemos que era mesmo para eles ficar em Jerusalém e esperar a promessa do Espírito Santo que viria sobre eles. E em Atos 2, aqui nós vemos quando o Espírito Santo vem e baixa como um vento sobre os apóstolos, que ali dá autoridade e poder para eles falar em línguas e voltarem a ter aquele desejo no coração de evangelizar, né, que eles tinham perdido. Eles só estavam se escondendo, fugindo, porque todo ser humano, quando não tem Deus, quando não tem Espírito Santo, qualquer dificuldade nessa vida acaba fugindo, correndo, se esconder, porque tem medo de qualquer dificuldade da vida. E ali nessa passagem, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo dá autoridade para as pessoas se reinventarem e voltarem a ter comunhão com o céu. Ali revestiu eles de poder, tanto que eles falavam em várias línguas, tanto que as pessoas pensavam que eles estavam bêbados. Aí Pedro, com autoridade, né, que recebeu do Espírito Santo, falou que não estavam bêbados, porque era 9 horas da manhã. E como que 40 pessoas poderiam estar bêbados no mesmo local, na mesma hora, e falando na língua daquelas pessoas que nem sabiam de onde que eram, nem conheciam. Então eles falavam na língua egípcia, língua hebreia, muçulmano, de todos os árabes daquele lado do mundo. Até em português, se tivesse algum brasileiro lá, ia escutar essa palavra em português, irmãos. Então Jesus Cristo, aqui continuando em Atos 2, quando Pedro se levanta, ele realmente fala. Ou em Atos 2:37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros e é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina, irmãos, para quem estava escondido numa casa, sofrendo perseguições, nesse momento, com a autoridade do Espírito Santo que desceu sobre eles, abriram-se as janelas daquele cenáculo e 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, porque o poder do Espírito Santo estava sobre aqueles apóstolos daquele tempo. Esse é o início da igreja primitiva. Esse é realmente, todos os teólogos, as pessoas que conhecem bem a palavra, eles falam que é o início realmente da igreja de Cristo. E Pedro, né, que foi um desses apóstolos que teve medo, que teve
medo de morrer, tanto que ele, no fim da vida dele, quando ele já estava com o Espírito Santo, né, que a partir desse momento ele teve autoridade, ele, quando morreu, ele pediu para que ele não merecia nem ser crucificado igual a Cristo. Pediu para ser enterrado de cabeça para baixo. Para você ver que perdeu totalmente o medo porque tinha o Espírito Santo vivendo nele. Imagina nós hoje, nesses dias que estamos aqui, temos a autoridade do Espírito Santo para todas as coisas. Tudo que nós queremos, irmão, é acrescentar na nossa vida. É só nós termos fé. Nós cremos que Jesus Cristo habita em nós, que o reino do céu está aqui em nós. Essa é a promessa de nós vivermos com Cristo e Cristo viver em nós. Não temos medo de enfermidade, de aflições, de dores. Não temos medo de falta de dinheiro, não temos medo de falta de emprego, porque Deus proverá. Ele sempre provém, ele proveu para os apóstolos, ele proveu para o povo de Israel, o povo de Deus nos tempos antigos, provém para os cristãos hoje. São tantas as histórias que nós temos de milagres maravilhosos nas nossas famílias, nas pessoas do nosso convívio. Basta crer e aceitar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós temos comunhão com o céu, pois o reino de Deus vive em nós. Nós andamos com Deus, nós nos transformamos em Cristo, nós somos testemunha viva de Cristo, o Cristo ressurreto, o mesmo Cristo que foi crucificado lá na cruz, o mesmo Cristo que foi perseguido, que foi humilhado, que foi maltratado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele habita em você, Ele habita em mim. É Ele que nos constrange, é Ele que nos dá o discernimento, é Ele que é a palavra. Quando você precisa de alguma coisa, você não vai lá consultar o oráculo, você não vai lá consultar o profeta, porque o profeta não sabe de nada. Quem sabe é o Espírito Santo que está dentro de você. Ele habita em você. Você abre a palavra aqui, ó, rios de água viva flui. A palavra de Deus está aqui falando para você, te discernindo, mostrando para você o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Aqui está a salvação para sua família, a salvação para sua vida. Aqui está a única coisa que Ele fala para você: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim que a presença do Senhor venha em tempos de refrigérios e que Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. É maravilhoso, irmão. Você passa 3 páginas, uma página, Cristo está falando com você. Ele tem novidades de vida, amor. Ele, uma palavra para a sua vida. Nós somos intermediários. Nós trazemos essa palavra porque nos toca o coração na nossa transformação. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós temos vontade de evangelizar, vontade de falar do que o amor de Cristo faz para a nossa vida, do que é Cristo para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Nossa salvação, irmãos, é garantida através daquela cruz de Jesus Cristo, através daquele sangue que foi derramado. Jesus Cristo vive em nós. E assim é pela consumação dos séculos. Em João 14,14, a promessa do Consolador fala assim. Vou falar primeiro em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mais para frente ele fala também: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Porque Cristo vive em você. Cristo é a nossa natureza. Isso nós vivemos no Éden, irmãos.
Nós já estamos na eternidade. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós temos um Deus vivo que habita em nós. Nós já estamos na eternidade junto com Ele. Isso daqui é apenas um começo. Para quem é cristão, não tem aflição. Não sofre mais nesse mundo. Porque é só dar os passos em direção ao nosso Senhor. É só nós se entregarmos a esse amor. Que nos amou primeiro. E assim nós amamos nossos irmãos. Abraçamos, perdoamos. Porque assim como Ele nos perdoa, nós também perdoamos. Porque esse é o dos mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo. E você cumpre todos os mandamentos. Então, falando aqui de João 14, quando ele promete o Espírito Santo Consolador. Em João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha bem as vírgulas. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, o mundo não pode conhecer. Essa é a promessa do Espírito Santo que vive em nós. Através dele flui todas as coisas. Através dele está aqui a palavra. E a palavra é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que no começo estava com Deus e Ele era Deus. Irmãos, que bênção maravilhosa. Que Deus continue abençoando a nossa vida. Que Deus abençoe o nosso discernimento. Que Deus clareie nossa mente. Que nos livre dos enganos religiosos. Que nos livre da falta de entendimento da palavra das Escrituras. Que as Escrituras realmente fluam como um rio. E as pessoas entendam realmente o que a palavra fala. E que a palavra nos molda. E que ela nos ensina. Recebam. Se arrependam dos seus pecados. Voltem para Jesus Cristo, porque Ele está chamando, irmãos. Nesse tempo de dificuldade, muitas janelas estão se abertas, chamando você. Venha para Cristo. O fim dos tempos está chegando. Ele vai voltar. Essa é a promessa que os dois anjos falam aqui, os dois varões. Da mesma forma que ele subiu em Atos 1, ele voltará. Assim, irmão, num piscar de